Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos. Estamos aí juntos de novo, né? Para mais uma conversa aí, para a gente conversar um pouquinho sobre um tema super especial. Sejam muito bem-vindos. A conversa de hoje é realmente muito importante. Como eu comentei com alguns, minha impressão foi que essa talvez seja uma das conversas mais importantes que a gente já teve. Então, por favor, fica com a gente, se acomode bem para a gente ter esse bate-papo bem legal. Se possível, vai para um lugar onde você consegue ter uma boa concentração. Também, se você quiser que essa mensagem chegue a mais pessoas, curte, compartilha, de repente pode fazer diferença na vida de alguém. Tá ok, pessoal? Muito bem. Vamos, para a gente começar, queria conduzir vocês num momento de oração. Assim como você está, feche seus olhos um pouquinho, para a gente conversar com o nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Muito obrigado, Senhor, que nós podemos ter uma orientação tão clara, tão boa contigo, Senhor. Muito obrigado pela esperança que tu trazes também ao nosso coração. E nós te pedimos, Senhor, que tu estejas nos conduzindo na noite de hoje, falando profundamente aos nossos corações. Em teu nome, amém. Então tá bom, galera, muito bacana, estamos aí com bastante gente junto com a gente, fico muito contente. Dá uma boa noite geral aí pro pessoal, tá? Em vez de fazer isso nominalmente, porque tem bastante gente, mas todos aí se sintam muito cumprimentados e bem-vindos. Domingo agora, nós conversamos sobre o tema esperança. E nós vamos pegar um ponto desses para aprofundarmos hoje. Eu vou recapitular um pouquinho do que a gente viu no domingo. Se você não esteve com a gente, não se preocupe, que eu vou recapitular para que você também consiga entender. Se você já esteve, é uma grande oportunidade de você reforçar algumas coisas. Mas para aqueles que não estiveram, recomendo que de qualquer forma assistam o vídeo de domingo, porque pode ajudar vocês a terem uma compreensão melhor daquilo que a gente vai comentar. Bom, domingo nós conversamos que esperança é quando nós olhamos para o futuro com uma expectativa boa, né? A esperança é isso, a gente consegue olhar para frente e ter uma boa expectativa, enxergar coisas positivas lá. E isso é muito importante para a nossa vida, porque nos momentos em que a gente tem um presente difícil, uma realidade complicada, um momento que a gente está vivendo problemas, complicações, mas lá na frente a gente consegue enxergar algo bom, lá na frente a gente consegue enxergar algo positivo, a gente continua se movimentando até lá, entende? Então, minha vida agora pode estar difícil, mas lá na frente vai melhorar. Então a gente continua vivendo, a gente segue em frente, a gente quer chegar naquele futuro melhor que nós vemos lá. Então a esperança, ela é uma das grandes maneiras, uma das grandes fontes motivadoras de nós. Enquanto nós temos esperança, a gente segue adiante. Quando a esperança começa a falhar, a gente começa a ter problema. E a questão é que existem algumas situações da nossa vida que elas são tão difíceis, tão complicadas, que o próprio futuro lá na frente parece ser um futuro negro. O próprio futuro lá na frente parece ficar nebuloso, escuro, difícil, e o que pode abalar profundamente a nossa esperança. De repente, você está vivendo um momento como esse agora. Talvez todo aquele futuro que você tinha projetado, com coisas super interessantes para esse ano, ele agora se tornou negro, nebuloso. E aqui a gente corre o sério risco de começar a perder a esperança. O que a Bíblia diz para nós fazermos quando isso acontece? A Bíblia diz para nós olharmos um pouco mais à frente e enxergarmos o futuro eterno que Jesus conquistou para nós. E o que nós entendemos a partir do testemunho cristão é que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu no nosso lugar para nos conquistar uma realidade eterna. Eu não sei se você acredita que existe algo além da morte. Talvez alguns de vocês não acreditem nisso, mas acredito que a maioria das pessoas que esteja nos assistindo acredita que de alguma forma existe uma realidade além da nossa. Então, o cristianismo vai dizer que realmente existe um duplo desfecho, onde existe uma realidade eterna, onde a gente passa sem Deus, cheia de dor e aflição, que a gente chama de inferno, e outra realidade eterna, cheia de alegria, de felicidade, de paz, onde a gente passa junto com Deus, que nós chamamos de céu.
E eu acredito que a maioria de vocês, de alguma forma, deve acreditar em algo parecido. Nos momentos em que o futuro se torna nebuloso, a Bíblia nos diz, olha mais adiante, e vê o futuro eterno que Jesus Cristo conquistou por ti, porque esse futuro ninguém tira. Esse futuro não tem pandemia que tire de ti, não tem desastre, não tem acidente, não tem problema de saúde, não tem desemprego, não tem crise que vai tirar de ti. Então você mesmo nos piores momentos consegue ver um futuro positivo lá na frente e consegue daí tirar energias para continuar seguindo em frente. Muito bem. Nós também conversamos no domingo que esse futuro eterno ele não está só lá na nossa frente, mas ele também contagia o nosso presente. Ele muda a nossa maneira de viver hoje. Ele já nos traz uma parte da sua alegria e da sua paz hoje. E muda a maneira como nós enxergamos a vida. Aqui vem exatamente o ponto que eu queria aprofundar com vocês nessa noite. Por quê? Pessoal, eu tenho uma tese para lidar com vocês. Minha tese é a seguinte: grande parte das pessoas acredita que existe algo além da morte. Boa parte das pessoas acredita que deve existir algo além da morte, mas não vive moldando suas decisões a partir dessa crença. Ou seja, grande parte das pessoas, se você perguntar, você acha que existe alguma coisa além da morte? Sim, eu acho que tem, eu acho que existe. Não, deve ter céu, deve ter inferno. Mas se você perguntar, quando você toma decisões, quando você elege prioridades, quando você organiza a sua vida, você leva em consideração essa crença? Eu posso estar errado, mas eu acredito que a maioria das pessoas, na prática, não coloca isso como um critério importante na condução da sua vida. E nós vamos conversar um pouquinho disso. Vocês concordam comigo? Vocês concordam quando a gente diz, olha, grande parte das pessoas acredita que existe algo além da morte, mas não vive moldando suas decisões a partir dessa crença? Vocês concordam? Podem colocar aí de repente no chat, eu vou fazer algumas pausas para olhar o que vocês estão comentando lá. Se você concorda comigo, coloca lá. Se você discorda, pode colocar também, tá bom? E não tem problema discordar de mim. Deixa eu comentar com vocês, enquanto vocês vão comentando aí, de uma série que a Susan me convenceu a assistir. É uma série de comédia. Eu não gosto de séries de comédia, mas a Susan me convenceu a assistir. Se chama The Good Place. E é uma série que fala sobre vida após a morte. Mas repare, ela não fala na perspectiva cristã. Não recomendo ela com relação ao seu conteúdo. Mas ela é uma série engraçada e divertida. Tem um ponto que eu acho bem interessante. Em algum momento da série, as pessoas dela, elas passam a viver tendo a certeza, nem só a convicção, mas a certeza de que existe uma vida após a morte, onde existe um lugar bom e um lugar ruim. E quando elas têm essa certeza, elas mudam completamente a sua forma de viver. Elas mudam as suas decisões, elas mudam as suas prioridades. Aquilo que não era tão importante passa a ser, aquilo que era super importante passa a não ter valor. E elas mudam completamente a sua forma de lidar com a vida. O que mostra que antes elas terem essa certeza e essa convicção, elas estavam vivendo sem levar isso realmente a sério em consideração. E aí? Será que nós realmente levamos isso a sério nos nossos critérios, na nossa forma de organizar a nossa vida? Eu vou comentando aqui alguns pontos que eu acredito que podem mudar a nossa forma de viver, ou a nossa forma de enxergar a vida, a partir da gente ter realmente a eternidade no nosso horizonte. Quando a gente coloca essa eternidade realmente no nosso horizonte, esse futuro eterno, o que muda hoje na nossa maneira de viver? E deixa eu dizer uma coisa para você. Presta atenção, porque isso pode mudar para sempre a tua maneira de enxergar a vida para melhor. Fica atento com a gente. E se você de repente quiser comentar, realmente aqui, já dando uma olhada, aí a Juliana, a Catherine, a dona Ilse estão concordando comigo, muito legal, bacana. Legal, o Adilar está aí junto com a gente, também entrou. Muito bem, Adilar, bem-vindo. Podem ir reagindo, tá bom, pessoal? O que ter a eternidade no nosso horizonte muda na nossa forma de viver. Primeira coisa, muda o nosso objetivo de vida.
Muda o nosso objetivo de vida. Por exemplo, se você vive focado nesses 50, 60, 80, 90 anos que você passa aqui no nosso mundo, na Terra, se você vive focado nisso, sem olhar tanto para a eternidade, sem ter a eternidade tanto no seu horizonte, provavelmente o seu maior objetivo de vida vai ser aproveitar ao máximo essas décadas que você tem aqui. O que significa que você vai investir boa parte do seu tempo, da sua energia em ser bem-sucedido, em ter recursos. Afinal de contas, você quer ter uma vida confortável, com boas experiências, quer viajar, quer comprar coisas, então o dinheiro é importante. Então você vai investir boa parte da sua energia, da sua força de vida, no sucesso, no dinheiro, na sua carreira profissional, nos seus projetos pessoais. Boa parte vai estar investido nisso, a grande maioria vai estar investida nisso. Porém, olha só o que Jesus diz em Marcos 8,36. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que Jesus está dizendo aqui? Você pode ser exatamente essa pessoa que conseguiu construir uma empresa bem consolidada, que conseguiu ascender na carreira profissional, que conseguiu juntar um bom dinheiro, que conseguiu ter uma vida confortável, estável, cheia de tudo o que você gostaria, com as experiências e aquisições que você quer. Mas no final de tudo, você perdeu a sua alma, você perdeu a eternidade, você perdeu tudo. Porque parabéns, você conseguiu aproveitar bem os 80, 90 anos que você tinha aqui, mas você perdeu a eternidade inteira. O que adianta isso? Para pensar nisso. Se você vive com a eternidade no teu horizonte, ela tem que ser o teu principal objetivo de vida. Não adianta ganhar o mundo inteiro, não adianta ter tudo o que você quer e no final das contas perder o que é eterno. Então, pessoal, se você realmente vive com a eternidade no teu horizonte, primeira coisa que isso tem que mudar é o teu objetivo de vida. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Filipenses 3, acompanha comigo. Concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Ele diz, eu estou concentrando todos os meus esforços no prêmio celestial que Jesus me trouxe. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Meu objetivo principal é o céu. Não adianta nada eu ter tudo o que eu quero aqui e perder o céu. Não adianta absolutamente nada. O apóstolo Paulo está dizendo que ele é como um corredor que esquece, um atleta, que esquece tudo o que está à volta e se concentra unicamente na linha de chegada, e coloca a linha de chegada como seu objetivo principal. O apóstolo Paulo está dizendo, eu não estou olhando para o que está ao meu redor, eu estou olhando fixamente na linha de chegada, no céu que Jesus preparou para mim. É lá que eu quero chegar. Se eu chegar lá, deu tudo certo. Isso é ter como objetivo principal a eternidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa é uma pergunta que provavelmente você não vai querer reagir no chat. É uma pergunta mais para você talvez refletir na sua vida. Olhe para os últimos meses de sua vida. Qual tem sido o teu objetivo de vida principal? Qual tem sido, honestamente? Onde você gastou teu energia, onde você gastou teu tempo, onde você gastou tua preocupação, onde você gastou tua criatividade? Qual tem sido o teu objetivo principal? É o sucesso e o conforto aqui? Ou é a eternidade que está lá? Pensa com honestidade, você e Deus. E agora me diz uma coisa, como é que vai ser isso daqui para frente? Você vai manter esse mesmo objetivo de vida ou vai mudar ele? Lembra, nossa vida não é transformada por aquilo que a gente ouve, mas pelas decisões que nós tomamos a partir daquilo que a gente ouve. Deixa eu comentar com vocês um vídeo muito importante que a gente vai ver juntos. A gente vai transmitir aqui um vídeo muito legal para você, fique atento, ele vai ajudar bastante a gente na nossa reflexão. Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita.
Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor. Vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem, ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo, você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura, você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? Legal. O que acharam? A ideia do vídeo é a seguinte. Imagina que eu tenho aqui na minha mão uma corda infinita. Eu não estou falando que ela vá daqui até Chapecó, muito mais. Nem estou falando que essa corda vai daqui de Palmitos até Florianópolis. Não, muito mais. Ela é uma corda infinita. Imagina que nessa corda aqui, ó, infinita, essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Que está com a fita, é desse tamanho aqui, ó. Essa partezinha aqui, ela corresponde ao tempo de vida que você tem aqui, aos 20, 30, 40, 70, 80, 90 anos. O que o vídeo falou é que é loucura a gente viver essa partezinha de vida aqui como se isso aqui não existisse. Pelo contrário, a gente precisa viver exatamente os anos que a gente tem aqui, nos preparando para o que vem depois. A gente precisa precisamente viver os nossos dias aqui, levando em consideração todo o resto. Se você entrou agora, estou vendo que algumas pessoas acabaram entrando, é muito importante que você entenda isso. Nós estamos falando que nós cometemos um grande erro quando a gente vive a nossa vida sem ter a eternidade no horizonte. Quando a gente vive a nossa vida considerando só os anos de vida que a gente tem aqui, sem olhar para toda a eternidade que nós temos à nossa frente. Isso muda o nosso objetivo principal de vida. Nosso objetivo principal de vida não é ter sucesso nesses anozinhos aqui. O nosso objetivo principal de vida é estar e usufruir desse todo aqui junto com Deus, de toda essa eternidade junto com o nosso Deus que nos ama. Muito bem? Isso também muda a nossa maneira de gerir o nosso tempo. Se você vive a sua vida olhando só para esse pedacinho aqui de vida de alguns anos, você provavelmente vai administrar o seu tempo em torno de projetos pessoais. Você vai gastar boa parte das suas horas, dos seus dias, atrás de oportunidades novas de negócio, de ganhar mais, de ganhar mais dinheiro e de providenciar mais conforto e experiências para você. Você vai querer aproveitar isso aqui ao máximo. Se você leva em consideração todo o resto, você vai viver de uma maneira diferente. Se você vive focado só nessa pequena partezinha aqui, o voluntariado e o ajudar aos outros vai ser algo que você vai fazer quando sobrar tempo, porque afinal de contas, você está ocupado demais provendo o seu sucesso.
Agora, se você vive levando em consideração a eternidade, o voluntariado, o servir, o junto com Deus, fazer diferença no mundo, vai ser uma prioridade para você. Veja aqui, por exemplo, o que Jesus fala em Marcos 8. Ele vai dizer o seguinte: então ele, Jesus, chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus está falando, olha, quem quer viver do jeito que ele ensina e quer ser um discípulo, um seguidor dele, tem que aprender a se negar, a se doar pelos outros. E aí ele vai dizer, olha, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. O que ele está querendo dizer? Olha, quem fica focado nisso aqui, ó, usando todo o seu tempo para aproveitar isso aqui ao máximo, gerando seu conforto, corre o sério risco de perder todo o resto. E aí ele vai continuar, acompanhe lá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. O que isso está querendo dizer? E aí ele vai terminar com aquele versículo que a gente disse já, né? Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se você vive uma vida para se doar pelos outros, de repente as pessoas vão dizer, loucura, essa pessoa devia se preocupar mais com ela mesma. Mas um dia, você pode ouvir de Jesus, muito bem, você ganhou o prêmio da eternidade. Agora, se você vive focado na sua vida aqui, você pode ser um sucesso para todas as outras pessoas do mundo, mas você corre o sério risco de perder a sua alma, de perder tudo. Muito bem, uma pergunta para você agora. Levando em consideração a eternidade, você está investindo bem o seu tempo? Levando em consideração a eternidade, você está investindo bem o seu tempo? Dá uma olhada nisso. Como é que está o pessoal do chat aqui? Que legal, bacana. Gostaram do vídeo? Vi aqui algumas pessoas comentando do vídeo. Que legal, um vídeo muito importante, né? Quem chegou mais tarde e não pegou o vídeo, depois dá uma voltadinha, porque esse vídeo que a gente passou há pouco, ele é muito importante. O Alencar comentou que a corda estava curta. É verdade, Alencar, eu não consegui uma corda grande o suficiente para representar a eternidade, mas essa aqui vai servir por enquanto, tá joia? Legal, pessoal, bacana a participação de vocês. Mais uma. Se nós vivemos com o nosso objetivo e foco direcionado para a eternidade, isso muda não só a maneira como nós temos o nosso objetivo de vida, o nosso tempo, mas também como nós gerenciamos os nossos recursos. Olha lá o que Lucas 12 vai dizer. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Jesus falando. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Olha só, Jesus disse que essa pessoa teve um grande sucesso no seu campo profissional, deu tudo certo. E ela conseguiu ajuntar riquezas. O que ela faz com essas riquezas? O que qualquer pessoa que vive focada nos seus dias aqui na terra faz. O que cada pessoa que vive focada no tempo aqui faz. Ela acumulou, guardou para usufruir conforto. E aí o que Jesus diz para ela? Louco, perdeu tudo. O que era para essa pessoa ter feito? Segundo Mateus 6, 3, 4, nós somos recompensados pelo Pai na eternidade. Nós ganhamos, nós investimos na eternidade quando nós somos generosos. Ou seja, a pessoa que vive focada nos seus dias aqui, sem ter a eternidade no seu horizonte, o que ela faz com seus recursos? Ela guarda, ela armazena,
ela utiliza a enorme grande parte para o seu conforto e lazer, e ela doa, e ela é generosa naquilo que sobra, naquilo que não vai interferir tanto nos seus planos e projetos, naquilo que não vai interferir tanto na sua viagem, naquilo que não vai interferir tanto naquilo que ela quer comprar, aquilo que está mais ou menos sobrando, muito bem, ela doa. E Jesus vai dizer, aquele que vive com a eternidade no seu horizonte, a generosidade, ela é prioridade. Ela não é algo que sobra, ela é prioridade. Porque quando a gente é generoso, ajuda pessoas, contribui, se doa, a gente está investindo não nos anos daqui, a gente está investindo naquilo que vai vir depois. Olha só, Jesus, na época que Jesus vivia, eles tinham uma lei, olha só, uma lei naquela época, que 10% de tudo que eles ganhavam, eles deveriam doar. No caso, na época, eles doavam ao templo. Daí que vem todo o pensamento de dízimo, que a gente muitas vezes ouve, e se fala até hoje, dízimo vem daí, 10%, era um costume judaico. De lei, 10% devia ser doado. O que Jesus está trabalhando no coração dos seus discípulos é que a eternidade deve estar a tal ponto nos nossos olhos, que a gratidão deve estar a tal ponto no nosso coração, que nós somos generosos, que nós doamos 10%, ou seja lá quanto for, não pela lei, mas por alegria no coração, por convicção. Entenda, isso é muito importante. Diante de tudo o que você está ouvindo, a maneira como você tem gerenciado o teu recurso, os teus bens materiais, você está gerenciando eles focado só nos anos de vida que você tem aqui na terra, ou você tem a eternidade no seu horizonte? E eu vou dizer mais uma coisinha para você. Tem muita gente que está privilegiado na crise que a gente vive hoje, e é muito bom. A gente sabe que alguns setores foram mais atingidos, e alguns setores foram menos atingidos. E algumas pessoas têm comentado comigo, dizendo, olha, a gente está feliz, está tranquilo, porque a gente é muito privilegiado, o nosso setor foi pouco atingido pela crise, e eu fico muito feliz por você, de todo o coração. Mas eu quero só lembrar para você uma coisa, esse privilégio também é uma responsabilidade. Se Deus está te dando mais, é porque Ele quer que você divida. Você pode um dia chegar lá no céu, e Deus vai dizer para ti, poxa vida, eu te dei tantas coisas, eu te dei tantas condições de fazer diferença no mundo, eu te dei tantas condições de ajudar pessoas, entidades, pena que você achou que era tudo para você. Será que é isso que um dia você vai querer ouvir de Deus? O que Deus nos dá, Ele nos dá para que a gente compartilhe, e quando a gente está fazendo isso, a gente pode estar perdendo aqui, mas a gente está ganhando na eternidade, a gente está investindo lá. Pense nisso, tá ok? Então pessoal, muito bem, ter a eternidade no nosso horizonte muda nosso objetivo de vida, muda nossa maneira de lidar com o tempo, muda a nossa maneira de lidar com os nossos recursos, mas muda mais, muda a maneira como nós lidamos com o nosso luto. Olha só o que 1 Tessalonicenses 4, 13 a 14 vai dizer: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. O que ele está falando aqui é que quem tem a eternidade no horizonte, não é que não pode se entristecer quando perde alguém, ele diz ali, não se entristeçam como os outros que não têm esperança. A gente pode ficar triste? Pode chorar porque perde alguém? Pode. É falta de fé? De maneira nenhuma. Jesus também chorou quando perdeu alguém querido. A saudade dói? Dói. Mas como é que a gente lida com o nosso luto? A gente lida na perspectiva bíblica assim, lembrando que o tempo que a gente vai ficar sem essa pessoa que nós amamos, talvez corresponda, no nosso exemplo da corda, daqui até aqui, mas nós vamos ter todo o resto para aproveitar. Assim a gente lida com o nosso luto da maneira cristã.
a gente lembra que a dor é grande, a saudade pode ser avassaladora, mas ela é temporária e ela não se compara com o tempo que nós vamos poder ter juntos, se nós vivermos com Jesus. Bom, isso torna o período de luto ainda dolorido, mas com esperança. Isso muda também a maneira como lidamos com as nossas crises? Claro que muda. Imagina aqui comigo de novo no exemplo da corda. Isso nos traz serenidade diante das preocupações, ou seja, todo o período ruim que a gente está vivendo agora, de crise, de instabilidade nos empregos, talvez até de corte salarial, de crise, talvez corresponda na nossa vida inteira, daqui até aqui. Mas quando a gente tem a eternidade toda, olha só, se isso fica tão grande assim. Isso nos ajuda a lidar com as frustrações, porque talvez todos os sonhos que nós tivemos que abrir mão, as viagens que talvez não vão acontecer esse ano, os eventos, os projetos, os planos. Tem muita gente que está dizendo, nossa, é um ano perdido, né? Perdemos um ano. Se a nossa vida fosse só isso aqui, 80, 90 anos que a gente passa aqui na Terra no máximo, um ano perdido seria muita coisa. Mas se a gente olha a eternidade toda no pano de fundo, o nosso coração se aquieta. Nos ajuda a momentos de crise a gente lidar com paciência, porque afinal de contas, nós não temos só esse tempo aqui, nós temos toda a eternidade e ela está nas mãos de Deus. Então a gente pode, com tranquilidade, deixar que Deus conduza as coisas dele no tempo dele, sem um sentimento de urgência. Bom, muda também a maneira como nós lidamos com a nossa espiritualidade. Sabe que boa parte das pessoas que chegaram até Jesus, elas tinham uma grande preocupação. A preocupação delas era, como eu posso herdar a vida eterna? A preocupação delas era estar no céu. E sabe como é que a gente faz isso? Talvez algumas pessoas vão dizer, bom, sendo uma pessoa boa, né? Se a gente fosse fazer uma pesquisa aí, eu acho que boa parte das pessoas iriam responder isso. Talvez indo em uma igreja, fazendo o que é certo. Como é que nós conseguimos chegar no nosso destino eterno? Todas essas três questões, elas estariam erradas. Embora elas nos ajudem muito, não é isso que define a nossa eternidade. Não é, de maneira alguma. O que é então? A nossa eternidade se define da seguinte maneira. Temos que entender que nós todos fomos criados por um Deus bom para viver eternamente junto com Ele em um mundo bom. O projeto de Deus é essa corda aqui. Que a gente viva para sempre com Ele, num relacionamento que durasse eternamente. Mas em algum momento, os nossos primeiros pais romperam com esse Deus naquilo que a gente chama de pecado. Pecado, não pense em primeiro lugar nas coisas erradas que a gente faz. Para a Bíblia, pecado em primeiro lugar é viver sem Deus. É quando a gente vira as costas para Deus e a gente vive a vida que Deus nos deu sem ter Deus no centro. A gente vive a vida que Ele fez sem realmente levar a sério como Ele fez para a gente viver. Quando nós decidimos, os nossos primeiros pais decidiram e nós decidimos viver a vida do nosso próprio jeito, da nossa maneira que nós queremos, da maneira que nos agrada, isso é pecado. É viver sem incluir aquele que fez a vida junto. É uma quebra de relacionamento. Jesus no Novo Testamento vai explicar isso dizendo que é como um filho que de repente diz para o seu pai, pai, eu não quero mais viver contigo, quero sair de casa e quero viver a vida do meu próprio jeito. Isso é pecado. A consequência do pecado é a morte, porque a gente não rejeita somente o Deus eterno, a gente rejeita o projeto eterno junto. E todo aquele projeto de vida eterna junto com Deus, ele cai junto. Então a consequência é que nós não poderíamos fazer parte dessa realidade eterna que Deus nos preparou. Nós estaríamos todos condenados eternamente ao inferno, todos, por causa da nossa rebelião contra Deus. E a Bíblia vai dizer mais uma coisa ruim. Ela vai dizer que não tem nenhuma maneira que a gente possa fazer para consertar isso sozinho. Às vezes a gente tem aquela ideia errada de que as coisas ruins que eu faço eu compenso com as boas. Ou a gente tem aquela ideia também errada de, mas eu sou uma pessoa boa, né? Eu sou bom, eu acho que eu vou para o céu. Para a Bíblia,
Ninguém é bom. A única pessoa que conseguiu ser boa o suficiente para estar no céu foi Jesus. É o único exemplo que nós temos na história de um ser humano que não foi afetado pelo pecado. Ele é o ser humano que nós deveríamos ser se nós não tivéssemos nos afastado de Deus, e Ele é o padrão que a gente deveria chegar. E eu vou te dizer uma coisa: se você não consegue agora levantar, bater a mão no peito e dizer, eu sou tão bom quanto Jesus, você estaria condenado ao inferno. Mas qual é a boa notícia? Esse Deus continuou nos amando, e Ele continuou querendo viver ao nosso lado. E um dia Ele abriu mão da sua glória e da eternidade para vir ao nosso encontro. E quando Ele se deixou matar numa cruz, Ele estava assumindo o meu lugar, o teu lugar, a consequência do nosso pecado, a morte, para que a gente pudesse assumir o lugar dEle, o lugar de filho de Deus, com direito a herdar o reino dos céus. Só através de Jesus. Não pense agora na sua eternidade em relação a fazer o certo ou fazer o errado. Essa não é a questão é um relacionamento. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus, nós quebramos isso no pecado, não tinha maneira de nós consertarmos isso, mas Jesus conserta isso por nós. E se nós agora aceitamos esse Jesus na nossa vida, confiamos naquilo que Ele fez por nós, nós podemos voltar a viver com Deus e desfrutar dessa eternidade um dia no céu e já experimentar um pouco dela aqui. Então, o que define a nossa eternidade? Se nós vivermos um relacionamento profundo e pessoal com Deus através de Jesus Cristo, nós estaremos lá. Deus só entra na sua vida sendo Deus. Ele não vai entrar de outra forma. Se Ele entrar na sua vida, você não pode ser o seu próprio Deus. Você vai ter que abrir mão do seu direito de conduzir a sua vida conforme você bem quer, para deixar que Ele conduza. Mas você pode fazer isso na confiança de que esse Deus te ama profundamente e que vai te conduzir no melhor caminho. E agora me diga uma coisa: como é que está a tua vida com Deus? Você tem vivido esse relacionamento profundo com Deus através de Jesus? E eu vou te fazer mais uma pergunta para você pensar agora com você mesmo. Se tudo o que define a tua eternidade inteira, não as décadas que você vai passar aqui, mas os milhões, bilhões de anos e muito mais que você vai passar na eternidade, se tudo o que define isso é o teu relacionamento com Deus, você tem vivido esse relacionamento com Deus como uma prioridade e um compromisso? Porque a maioria das pessoas vive com Deus quando dá tempo. Isso não pode ser assim com pessoas que realmente têm a eternidade no seu horizonte. Quem tem a eternidade no seu horizonte deve fazer da vida com Deus a sua primeira prioridade e o seu primeiro compromisso. Eu acho interessante, às vezes a gente convida pessoas para uma programação, para um momento, para um curso, para uma palestra, né? E aí muitos falam assim: se eu não tiver nenhum outro compromisso, eu vou. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você quer viver com a eternidade no teu horizonte, você precisa fazer da vida com Deus o seu maior compromisso. Senão, não vai acontecer de uma maneira boa e saudável. Pense nisso. Como está a tua vida com Deus? Ter a eternidade no nosso horizonte, viver olhando a nossa existência toda, não só os anos que a gente passa aqui na Terra, também muda a maneira como nós influenciamos os outros. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o seu maior desejo com os seus filhos? O que você mais quer para os seus filhos? Olha, se a gente tivesse feito essa pergunta hoje na nossa cidade, feito uma pesquisa, eu apostaria que quase 100% dos pais iria dizer: o que eu quero é que meus filhos sejam felizes. E eu vou dizer uma coisa: eu também quero muito que os meus filhos sejam felizes, mas tem uma coisa que eu quero ainda mais: que eles estejam no céu comigo. Eu quero muito que eles encontrem felicidade nesse mundo, mas mais ainda, muito mais, eu quero que eles desfrutem da eternidade junto comigo e junto com o Senhor Jesus. Eu quero ter eles, abraçar eles, curtir eles,
por toda a eternidade. E sabe o que isso faz comigo? Que eu priorize maneiras de conduzir eles a Jesus. Conduzir meus filhos na fé não é algo que eu faço quando sobra tempo, é prioridade também. Ter um momento com eles diariamente, para ler um pedacinho da Bíblia, para orar juntos, para falar um pouco da nossa vida de fé, é meu compromisso com eles. E eu não quero que eles sejam pessoas que depois ganhem o mundo inteiro e percam a sua alma. E não só com os meus filhos, para pensar nos teus vizinhos, colegas de trabalho, teus pais, teus tios, teus primos, aonde eles vão passar a eternidade deles? E aí às vezes a gente fica naquela, né? Mas a gente tem que respeitar, cada um tem a sua opinião, concordo. Mas não falar nada não significa não respeitar. Aliás, falar de Jesus para eles não é desrespeito. A gente pode falar de Deus para eles, respeitando, mas também não se omitindo. Tem pessoas que talvez esbarram em você todos os dias, e de repente vão passar a eternidade afastadas de Deus. Já parou para pensar nisso? Se a gente tem a eternidade realmente no nosso horizonte, a gente vai fazer o possível para usar os nossos recursos, para usar a nossa influência, para usar os nossos contatos, para conduzir mais pessoas, para que elas estejam lá com a gente. Gente, não falar nada não é respeito, é omissão. E eu queria dizer mais uma coisa para quem é pai e mãe que está escutando a gente agora com a gente. A responsabilidade de falar da fé, de transmitir a fé para os filhos, sempre foi, sempre será dos pais. Mas agora, nesse momento de crise, ainda mais. Você precisa assumir essa tarefa e esse compromisso na sua casa, diante dos seus filhos e diante de Deus. Assuma o compromisso de conduzi-los à fé e de fazer o possível para que eles amem a Jesus. Vou fazer uma pausa para dar uma olhadinha no chat aqui. O pessoal está reagindo legal aqui. Boa noite para você também, Juliana. Gabi, é isso. A gente tem que repensar as nossas prioridades. Tem muitas coisas que estão realmente desalinhadas e nós temos agora um tempo perfeito para realinhar. Eveline, legal, estamos aí mandando um abraço, legal, que joia. Eveline também está comentando aí de conduzir os filhos na fé, ser exemplo de fé para eles. É verdade, a gente não conduz os nossos filhos na fé só falando, a gente também faz isso através do nosso exemplo e da nossa vida. Muito bem lembrado, muito legal. Bacana, pessoal, que bom que vocês estão acompanhando aí com a gente. Eu vou agora para a última tela aqui da nossa reflexão. Refletir e praticar. Dá uma olhada aqui. Aqui eu tenho simplesmente um checklist daquilo que a gente acabou de conversar. Nós temos aqui um grande desafio. Deus nos orienta que a gente viva a nossa vida com a eternidade no horizonte. Isso nos convida a mudar o nosso objetivo principal de vida, a mudar a maneira como nós lidamos com o nosso tempo. Servir e fazer diferença no mundo não é algo que a gente faz quando sobra tempo, mas é prioridade. Isso muda a maneira como nós lidamos com os nossos recursos. Doar, não é algo que a gente faz com o que sobra, mas também é prioridade. Isso muda a maneira como nós lidamos com o nosso luto, com as nossas crises, com a nossa espiritualidade e com a influência que nós temos. Nesses 7 pontos que nós trabalhamos, o que você precisa repensar na sua vida? Eleja 2, 3 no máximo, que você vai colocar agora como prioridade e objetivo, que você precisa realmente reformular. Dá uma olhada, mas realmente que você termine essa noite tomando decisões, não apenas desligando o seu computador e celular e dizendo que mensagem interessante, mas tome decisões de vidas sérias e comprometidas a partir disso, tá bom? Quero conduzir vocês em oração. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor Deus, permita que o momento que nós vivemos, de reclusão, de isolamento,
seja também um tempo onde nós podemos repensar as nossas prioridades e a nossa vida. Seja um tempo onde a gente consiga realinhar o nosso coração. Ó Deus, que nós não saiamos desse período de crise como nós entramos, mas que a partir desse período de crise, Senhor, a gente saia mais próximo de Ti e com um projeto de vida muito melhor do que a gente entrou. Que nós tenhamos coragem de olhar os nossos erros e de perceber onde nós estamos sendo chamados por Ti a buscar uma transformação. Que o Teu Santo Espírito esteja no nosso coração, nos ajudando, Senhor, a realinharmos a nossa vida com a Tua vontade, porque esse é o nosso objetivo principal. Esteja Deus nos conduzindo e que a gente possa viver sempre, cada minuto da nossa vida, com a eternidade no nosso horizonte, como uma linha de chegada que precisa ser alcançada. Teu nome, amém.